De volta com o regimento interno, de volta e para falarmos de outro assunto recorrente, tá? Essas questões aí, ó, essa parte do regimento aqui é uma parte que traz recorrências em termos de questões de concurso, em termos de provas de regimento interno, tá? E aí o que a gente tem que observar, gente? O artigo 24, ele fala a respeito de posse no tribunal, um tema realmente relevante, sempre presente aí. Quem já fez outros concursos de TRTs, outras provas de regimento interno, sabe do que eu tô falando, tá? Artigo 24, ó, os desembargadores do trabalho, né, do tribunal, os desembargadores do trabalho do tribunal, o presidente e o vice-presidente tomarão posse perante o tribunal pleno e prestarão o compromisso de desempenhar fielmente os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Muito bonito, né? Então eu tenho lá o juramento de posse, essas coisas. O importante não é isso. O importante é perceber isso aqui, ó. Onde que eu tenho a posse? Como que é a regra da posse no tribunal? Presidente, vice-presidente e desembargadores do trabalho tomam posse onde? No tribunal pleno. Falei de presidente e vice-presidente, os cargos de direção, tribunal pleno. Agora que tem um detalhe, ó. E quando for um desembargador do trabalho? Um desembargador do trabalho, por exemplo, aposentou. A partir do momento que ele aposentou, eu não posso ter uma promoção? E a promoção não vai indicar um novo desembargador do trabalho? Então, por exemplo, um juiz do trabalho se candidata à promoção ao cargo de desembargador do trabalho e se torna desembargador do trabalho. Ele vai tomar posse onde? Em regra no tribunal pleno. Mas por que em regra no tribunal pleno? Pelo seguinte, ó, se o tribunal pleno estiver em recesso, tá? A posse ela pode acontecer perante o presidente, no gabinete da presidência, mas depois ela vai ter que ser referendada pelo tribunal pleno em sua primeira sessão. Onde que eu tenho todas essas informações? Nos parágrafos do artigo 24, tá? Parágrafo 1º, ó. O termo de posse, lavrado em livro especial, será assinado pelo empossado e pelo presidente do tribunal. No caso de posse do presidente e vice-presidente, também o assinarão os demais desembargadores do trabalho, presente a respectiva sessão, tá? Ó, sinceramente, nunca vi questão envolvendo essa questão do livro de posse, tá? Pode acontecer? Pode, mas não é isso que o examinador tem como foco. O examinador quer saber, ó, é o parágrafo 2º. Olha só o parágrafo 2º. Estando o tribunal em recesso, o desembargador do trabalho poderá tomar posse perante o seu presidente, devendo o ato ser referendado pelo tribunal na primeira sessão subsequente, tá? Então, ó, cuidado com o caput primeiro. Onde que eu tenho a posse? Tribunal pleno. E no caso do presidente e vice-presidente, sempre vai ser no tribunal pleno. Para o desembargador do trabalho, é que eu preciso observar a ressalva do parágrafo 2º. Em regra, o desembargador do trabalho toma posse onde? No tribunal pleno. Mas se o tribunal pleno tiver de recesso, eu não posso, né, ter isso aí num período de recesso, por exemplo? Ah, poderia, exceto em caso de recesso do tribunal. Aí, ó, eu posso ter a posse perante o presidente do tribunal no gabinete da presidência, com referendo do tribunal pleno em sua primeira sessão, né? Na primeira sessão subsequente, quando retornar os trabalhos ali do tribunal pleno, tá? Então, cuidado com o caput do 24, cuidado com o parágrafo 2º. Parágrafo 3º. O ato de posse deverá ocorrer dentro de 30 dias a contar da data da publicação do ato de nomeação ou promoção, havendo mais 30 dias para o início do exercício. Marquem também, o 24 é questão de prova. Depois não digam que eu não avisei, tá? Então cuidado, ó. Além de observar isso aqui, ó, eu tenho que lembrar dos respectivos prazos. A partir do momento, ó, que eu tenho a nomeação, então aqui, ó, saiu, né, a nomeação lá no Diário Oficial. A partir do momento que eu tenho a nomeação, ó, aí eu tenho que observar o seguinte: depois vem a posse, e depois eu tenho a entrada em exercício. Então, atenção, ó, nomeação, posse e
exercício, né? Então, ó, entrada em exercício. Deixar bem claro o assento aqui, antes que alguém fale, professor, não colocou o assento, né? Claro que eu coloquei, tá? Então, ó, nomeação, posse e exercício. E aí, o que eu tenho que observar? Ó? O ato de posse deverá ocorrer dentro de 30 dias a contar da publicação do ato de nomeação. Então, aqui, ó, 30 dias. E depois, ó, havendo mais 30 dias para o início do exercício. Então, 30 dias por mais 30 dias, né? Diferente para servidor é diferente, hein? Servidor é diferente. Quem já estudou a Lei 8.112 sabe disso. Eu estou falando de membros do tribunal. Estou falando de desembargador do trabalho. Não estou falando dos servos que irão servir os desembargadores do trabalho, não, tá? Nada contra, né? Com todo respeito a todos nós, todos vocês que pretendem aí ser servidores e todos aqueles que são ou que já foram, como é o meu caso, tá? Então, ó, o que eu tenho que observar aí, ó? Nomeação e posse, 30 dias, posse exercício, mais 30 dias, tá? Então, atenção. Cuidado aí com o artigo 24, ponto importante. Artigo 25, recorrência aqui, ó, tá? Pouco provável. Olha só o artigo 25. Cada desembargador do trabalho contará com um gabinete. Óbvio, né? Todo desembargador tem o seu respectivo gabinete. Parágrafo 1º. A composição dos gabinetes será fixada por resolução administrativa. Então tem lá a resolução administrativa do Tribunal Pleno que fala a respeito da composição dos gabinetes. Parágrafo 2º. É de indicação do desembargador do trabalho o preenchimento dos cargos e funções de seu gabinete. É um cargo de confiança, né? Um cargo aqui, ó, que está, né, está a cargo do desembargador fazer as respectivas indicações. Parágrafo 3º. É faculdade do desembargador do trabalho requisitar, através da presidência, servidores de outro órgão do poder público para prestar serviços em seu gabinete. Ó, isso aqui pode cair, tá? Até retirar um pouquinho, ó, não deve ter questão. O parágrafo 3º é importante, cuidado com o parágrafo 3º. Eu posso ter um servidor de uma outra instituição, de um TRE, por exemplo, tá? Ou do TJ, sei lá, um servidor de uma outra instituição, sendo o assessor do desembargador do trabalho lá no TRT do Mato Grosso, posso, tá? Isso está bem claro aí no parágrafo 3º, ó. É uma faculdade do desembargador do trabalho requisitar através da presidência servidores de outro órgão do poder público para prestar serviços em seu gabinete, né? Parágrafo 4º. Cada desembargador do trabalho disporá sobre a organização do serviço de seu gabinete e sobre o controle de frequência e horário dos servidores a ele vinculados. Aí fica a cargo do desembargador organizar, administrar o seu respectivo gabinete, ok? Cuidado com o 24, é o ponto mais importante em termos de questões aqui de concurso, mas cuidado também com o parágrafo 3º do artigo 25, ok? Finalizamos por aqui. No nosso próximo encontro, vamos falar a respeito da direção do TRT. Quais são os cargos de direção no âmbito do TRT da 23ª região, né? O TRT do Mato Grosso, uma questão também sempre recorrente, sempre importante a gente estudar cargos de direção de um tribunal, tá? Obrigado, até o nosso próximo vídeo, então, dando continuidade ao nosso curso de Regimento Interno.